Olá, sejam todos bem-vindos ao meu canal de astrologia. Eu sou Haroldo Mendonça para mais um vídeo, né? E desta vez com relação a um evento muito importante. Estamos falando, quer dizer, vou falar, né? Tratar do eclipse de 8 de abril desta segunda-feira, um eclipse bastante significativo, conforme vocês vão ver. Será um eclipse solar, né? Conforme eu já coloquei para vocês, né? Só lembrando, um eclipse solar, a Lua, né, se coloca entre o Sol e a Terra, produzindo a sombra. E ali vocês podem ver, tem a umbra, né, que é a região mais escura, e tem a penumbra. Tá? Vocês vão ver que a região, né, ou as regiões onde a umbra, ela vai, na verdade, né, cobrir, né, totalmente, na verdade, a Lua, né, e a sombra vai produzir o eclipse total numa região que vocês já vão ver, eu vou colocar aí adiante, ok? E outras regiões um pouco menos, porque será na região da penumbra, tá? É importante lembrar, a gente vai ver adiante também, que todo eclipse solar acontece em luas novas, como vocês podem ver, né? É uma conjunção da Lua com o Sol, que acontecem, a gente sabe, lua nova, né, todos os meses, assim como luas cheias, mas dessa vez, especialmente, devido à conjunção com, astrologicamente falando, né, os nodos, chamados nodos lunares, cabeça, cauda do dragão, aí teremos com a chamada cabeça do dragão, teremos então um eclipse solar. Da mesma forma que semanas atrás tivemos um eclipse lunar, que foi numa lua cheia, tá bom? E as regiões? Quanto às regiões, antes da gente falar da parte astrológica, infelizmente não será visível do Brasil. Bom, pelo menos quanto ao espetáculo, porque do ponto de vista astrológico, não é auspicioso, tá, gente? A gente ter um eclipse visível, né? Ou seja, a região onde ele é visível, nós consideramos não auspicioso. Vejam por este print, né, que eu tirei do SolarFire, do software de astrologia. Vejam a região, né? Boa parte dos Estados Unidos, eu vou colocar outra imagem adiante, principalmente ali onde vocês estão vendo, na verdade vocês estão vendo, né, várias linhas, e tem aí a gente pode chamar de intensidade, né? Então, onde vocês estão vendo vermelho é o eclipse total, né? A gente pode chamar assim da intensidade do fenômeno, né? E da influência também do ponto de vista astrológico. Tem uma outra imagem também, ó, esta aqui é do site que eu já recomendei várias vezes, né? O timeanddate.com, timeanddate.com. Vejam, tá vendo? Ó? O México bastante, vamos dizer, atingido, né? Vamos dizer assim, pela sombra, né? Mas, conforme vocês podem ver, né, outras regiões também, ali, né, Estados Unidos, América Central, e não chega, dá para ver perfeitamente atingir, nem mesmo ali a Colômbia, tá, gente? Praticamente até ali o Panamá, né, um pouquinho, tá? E o Canadá também, né? O Canadá, vocês podem ver que, deixa eu mostrar aqui, ó, né? Tem alguma. Aqui é o que eu mostrei antes, né? Ali no Canadá, também ali pela América Central, né? A gente tem aquela área da penumbra, né? Bom, enfim, mais intensamente, ou intensidade, ou total, nessa região que vocês estão vendo aí em vermelho. Bom, pessoal, astrologicamente, bom, primeiramente o mapa que vocês estão vendo é um mapa para o Brasil, tá? Mas esqueçam, por enquanto, as casas, né? Porque as casas vão mudar, as casas do mapa, né? Ou seja, o ascendente, as casas, dependendo da região. Como a gente, bom, eu, né?
Estou aqui no Brasil, a gente calcula para Brasília. Mas o que eu vou dizer agora vale para todo o mundo, ok? É bem verdade que as regiões ali que vocês viram do México, dos Estados Unidos, do Canadá, América Central, né, onde terá a totalidade do fenômeno, né? Inclusive locais onde ele será visível por 4 minutos e 28 segundos. Né? Isso é bastante, tá, gente? Bom, mas astrologicamente, olha, os eclipses são eventos solares, né, os solares principalmente, de grande significado, simbolizando mudanças, finais e novos começos. Esse eclipse, ele acontece, e aí vocês podem ver na imagem compartilhada, né, que é o mapa, como eu falei, esquecendo as casas por enquanto, mas vocês podem ver, quem conhece, né, a Lua e o Sol em 19 de Áries, está ali o nó do norte em 15, representando aquele alinhamento, né, que eu mostrei, Sol, Lua, Terra, enfim. Então, 19 graus e 24 minutos de Áries. O que a gente nota, independente da região do planeta, que duas conjunções chamam a atenção. Aqui a conjunção, deixa eu apontar. Primeiramente a conjunção, né, de Marte e Saturno. E por que que eu falei principalmente, né? Por conta, no caso a conjunção Marte e Saturno, porque Marte é o dispositor, né? O eclipse é em Áries. Marte, regente de Áries, então Marte é o dispositor do eclipse. Então, esta conjunção com Saturno é bastante significativa e preocupante, né? Tradicionalmente, nós chamamos de maléficos, Marte, o pequeno maléfico, Saturno, o grande maléfico. A outra conjunção, aqui, ó, é de Júpiter com Urano, né? A diferença de apenas 2 graus entre Júpiter e o planeta Urano. Lembrando que isso independe da região, tá? Do mundo, ok? Como eu falei, apenas as casas, elas se colocam dependendo, né, da região, tá? Então, essa conjunção, né, ou melhor, as duas conjunções, elas são válidas, né, independente da região do céu, ok? Bom, primeiramente, a conjunção, né, Marte-Saturno, a gente está falando de, como eu já falei, né, de dois maléficos em peixes, né, e exatamente naquela região de maior incidência ali maior incidência não, né, do eclipse total, nós sabemos que é uma região também de grande incidência, né, de abalos sísmicos. Claro que também em outros cantos do mundo. A região do México, ela interage, só para vocês saberem, com 5 placas tectônicas. Tá? Marte e Saturno acontecem, né, a conjunção em peixes, como falei com Marte regendo o eclipse, né, em peixes, água, né, e a gente lembra, infelizmente, da possibilidade de tsunamis. E Júpiter, conjunção Urano em Touro, Urano que já tem uma associação com abalos sísmicos, Touro, Terra, então a gente tem, isso realmente aumenta consideravelmente as chances, a probabilidade de mais terremotos ao longo deste ano. Mas os eclipses também, gente, principalmente em áreas que têm uma relação com grandes, com líderes, governantes, né? Lembrando que o Sol se exalta em Áries, né? E o Sol, né, carrega esse simbolismo de líderes, que, na verdade, ocorram, né, grandes crises em governos e até morte de grandes ou não, né, mas de morte de líderes. E o eclipse pode amplificar, por assim dizer, eventos que já estejam em curso, que envolvem
violência. Lembrando que o eclipse é em Áries, nós estamos falando do regente Marte, né? O deus da guerra, o planeta Marte. Bom, Peixes, onde está o dispositor, Marte, tem uma associação também com religião. Então, aumenta o risco, e bastante sim, de ataques provocados por fanáticos religiosos, ataques terroristas e toda forma de maldade motivada pela fé cega e irracional. Então, isso é de uma forma geral, pessoal, né? De uma forma, eu não estou falando de região A, região B, claro que eu acabei apontando mais aí, falei das placas tectônicas daquela região ali do México e tal, mas isso vale para todo o planeta. Mas é bem verdade que, né, tradicionalmente, onde o eclipse é visto, né, como vocês viram a sombra, né, do eclipse voltando, o risco é bem maior, com relação a, infelizmente, tragédias naturais, né, furacões, tufões, tsunamis. Bom, não sei se é redundante falar, mas as mudanças climáticas, né, afetando terrivelmente estas regiões, ok? E por falar nesta região, e agora sendo mais específico com relação aos Estados Unidos, os eclipses são imprevisíveis. Essa que é a grande verdade, mudando rotas e configurações de destinos de nações. Será que Trump vai ganhar a disputa para a presidência novamente? Bem, o eclipse pegará boa parte dos Estados Unidos, na verdade. É algo possível, né? Como falei, os eclipses eles alteram rotas, né, de destinos, são imprevisíveis. De alguma forma, tá? Pode afetar os Estados Unidos em várias áreas, na sua política e outras situações até que podem ser realmente, infelizmente, de violência, né? Outra coisa que também é preciso ser dita: o eclipse é 8 de abril. Isso não quer dizer que as coisas vão acontecer em abril, tá, gente? O próximo eclipse, que é outubro, na verdade a gente tem aí, né, esses meses todos, normalmente até o próximo eclipse, não que eles não possam se somar e reverberar, porque a gente também teve um eclipse praticamente grau exato em oposição a este, tá? Este de 8 de abril, né? Eu estou falando de outubro, teve o eclipse que foi praticamente em oposição a este, né? Que foi em Libra. Teremos outro em Libra em outubro deste ano. Então, isso se soma, mas a gente pode colocar aí algo em torno destes meses, né? Até o próximo eclipse, tá? É uma estimativa com relação a acontecimentos, mas não nos esqueçamos que por que não a gente não pode, por que não considerarmos um somatório, entenderam? Bom, então, em relação ao mundo, em relação a esta região aí, é bem mais problemático, mas a gente sabe que isso afeta todo o planeta em diversos pontos, porque não é só onde o eclipse é visto, tá? E com relação ao Brasil, e aí sim a gente tem esse mapa que vocês estão vendo aí na tela, esse sim calculado para Brasília. Por aqui, gente, ele não será visível, né? Já mostrei, mas isso não quer dizer que ele não possa trazer situações difíceis, algumas mudanças e conflitos. Ele vai acontecer às 15 horas e 20 minutos para o horário de Brasília, com Marte, vejam aí, agora sim, com Marte e Saturno. Lembrando, Marte é o dispositor do eclipse, com Marte, conjunção Saturno, na sétima casa. Isso pode custar, gente, muitos desgastes com relação ou melhor, na diplomacia, né, na relação com outros países, ou seja, a diplomacia internacional. Isso deve ser bem desgastante. Inclusive, um envolvimento, né, ainda maior
do Brasil nessa questão da Venezuela e Guiana, né, diante do acirramento, né, isso há poucos dias, pela lei que foi aprovada na Venezuela, tomando a região, entre aspas, tomando, né, Exequibo. Então, casa 7. A casa 7 é onde acontece, vocês vejam aí no mapa, a conjunção Marte-Saturno. A casa na astrologia mundial que tem a ver com os outros, quer dizer, os outros países, né? A diplomacia bastante afetada por esta conjunção. Bom, é uma tendência, ok? Mas vocês podem ver também que o eclipse vai acontecer na casa 8 do mapa para Brasília. A casa 8, gente, ou melhor, isso pode haver, ter muito a ver com questões, ou seja, muito pode ser discutido sobre tributos, impostos e a própria economia do país. Tá? A gente está falando de casa 8, mas não nos esqueçamos do eixo 2-8, né, que trata da parte econômica. Então, pode ser realmente um pouco complicado, né? E essa questão fiscal, né, tributos, impostos e a própria economia. Isso deverá ser bastante discutido e desgastante, tá? Para o nosso país, ok? E no individual, gente? No individual, o eclipse ele pode trazer questões e dificuldades para os temas da casa onde cada um tem áreas. Principalmente quem tem Sol, a Lua e planetas pessoais, quais são? Vênus, Mercúrio e Marte. Mercúrio, Vênus e Marte, tá? Então, Sol, Lua, aliás, o ascendente, Mercúrio, Vênus e Marte, o eclipse é 19, né? A gente pega 5 graus um pouco antes e depois, então entre 14 e 24 diárias, tá? Principalmente nesta região, para quem tem o Sol, Lua e os planetas pessoais que eu citei, mas tem que olhar a casa do mapa, onde isso pode se tornar um desafio ao longo dos próximos meses. Mas também, gente, vamos considerar os outros signos cardinais. Câncer, Libra e Capricórnio. Câncer, Libra e Capricórnio. Então, não é só Áries, claro que Áries, vamos dizer que é a bola da vez, né? Mas os outros cardinais, Câncer, Libra e Capricórnio, exatamente nesta região entre 14 e 24 destes signos, Câncer, Libra e Capricórnio, tá? E eu vou aproveitar e dar um exemplo para que vocês possam, espero que ajudem, para que olhem no mapa de vocês, para quem já tem algum conhecimento. Vou mostrar para vocês um mapa do Papa Francisco. O Papa Francisco, gente, ele tem, ó, Marte em 19 de Libra. Haroldo, e daí? O eclipse acontece grau exato, 19 de Áries, né? 19 de Áries, oposição direta ao 19 de Libra do Papa Francisco. O planeta Marte é regente da casa 10 dele, por signos inteiros, né? Estou trabalhando esse mapa, estou trabalhando com signos inteiros. Marte é regente da casa 10, né? Bom, o que isso quer dizer? Sabemos que ele anda bastante debilitado, né? A saúde já não é mais a mesma há muito tempo. Então, aumentam as chances dele ter que renunciar, né? De ter que deixar a sua posição, casa 10, status, em prol da saúde, e um outro Papa deverá, claro, assumir. Então, eu estou mostrando o mapa dele, só para vocês terem uma ideia de como analisar o de vocês, para quem tem algum entendimento básico, né? Qual a casa que Marte representa? É a casa de Áries. Bom, no caso, o eclipse é em Áries, né? Melhor, desculpa, né? Então, é que no caso dele, o eclipse acontece em 19, quer dizer, o eclipse acontece em 19 de Áries para o mundo todo, mas faz oposição a 19 de Libra, que inclusive, tradicionalmente, né, Marte em Libra é um Marte debilitado, ok? E justamente ele, né, tem ali o Marte como regente da 10, status. A gente
diz assim, a carreira, né? Então, o papado, como se diz, não é assim? Então, pode ser, né, que seja o fim, né, desta, abre aspas, aliás, ou tira as aspas, essa carreira, né, como um papa, ok? Então, olhe no mapa de vocês se tem também planetas, aliás, eu falei, né, dos cardinais, se estão perto deste grau, entre 14 e 25, tá? E se o 19 do eclipse, né, em Áries, está ativando é, essas posições. Outra coisa também, tradicionalmente, a casa 4 é a casa do fim das coisas, né? A casa dos términos, né? E vejam que ele tem Marte, regente da 10, que é a carreira, e Marte está na 4. Tá? E Marte, 19 de Libra, é atingido diretamente, né, por 19 de Áries. É só para dar um exemplo, achei curioso, né? O Papa já tem evitado, né, a sua agenda, né, algumas situações, compromissos, melhor dizendo, por conta da saúde, então ele vem se debilitando. Bom, então, pessoal, é isto, né? A nível individual. Cada um vai ter que olhar áreas, né? E também se tem planetas em Câncer, Capricórnio e Libra entre 14 e 25. E qual é a casa ou as casas que estão sendo afetadas. Mas é lembrar que sempre eclipses são, por que não dizer, né? Por que não? Sinais, mudanças significativas no mundo. Simbolicamente, né, a gente tem inclusive na tradição indiana, né? O demônio ali, o Urahu, né? Que persegue a luz, que persegue o sol e a lua. Ou seja, a gente tem um período de escuridão. Aliás, isso também é muito importante para que a gente olhe para as nossas sombras. Para as nossas sombras. Então, é um momento de sombras, né? Não é à toa, não é à toa que os antigos, né, e até hoje na Índia e outras culturas, reservam horas e horas antes de um eclipse, com seus rituais, meditação, etc., porque é um momento crítico, né? E também pode nos ajudar, sim, a olhar para as nossas sombras e mudar o que nós precisamos mudar, né, nas nossas vidas. Agora, falando um pouco mais sobre a nossa própria subjetividade, tá? Analisem isso bem direitinho no coração de vocês, tá? E é isso, gente. Mais uma vez. Aliás, eu esqueci no começo, né? Deixem seu like, se inscrevam no canal, façam pergunta, deixem comentários e até um próximo vídeo aqui no canal. Namastê, até a próxima. Tchau, tchau.